Boa noite, pessoal. Professor Mauro Rosa aqui. Nós vamos começar agora a nossa quarta aula remota, tá? Vamos falar hoje sobre a equação do primeiro grau e toda a teoria dela, né? As teorias fundamentais da equação do primeiro grau. Vamos adiante. Então, primeiro vamos começar aqui pela definição, né, de função de primeiro grau. Função do primeiro grau é também chamada de função afim, né? O que é uma função do primeiro grau? Função do primeiro grau é toda função que tem essa característica bem aqui, ó. Função do primeiro grau é toda função em que f de x, que é a mesma coisa de y, né, é igual a x mais b. Toda vez que a função ela tiver assim, ax mais b, ela é uma função do primeiro grau. Mas, Mauro, explica isso aí, ax mais b. A e b são dois números, são chamados de coeficientes, tá? São números reais, certo? E o valor de A, ele não pode ser zero, porque se ele for igual a zero, o valor de x some, e aí não é mais uma função do primeiro grau, certo? Então, esse valor de A, ele é chamado de coeficiente angular na função, certo? Esse coeficiente, ele tem a seguinte importância na função. Ele que determina se essa função é crescente ou decrescente. A gente já vai falar disso aqui mais tarde, tá? O valor de B é chamado de coeficiente linear, tá? Esse coeficiente aqui, ele é o ponto onde a função corta no gráfico, né, o eixo Y, certo? E o valor de x é, no caso, a raiz da função que a gente vai ter que encontrar depois, tá? Então, gente, só um exemplo de função afim, é a função do primeiro grau. Ó, a função y igual a 2x mais 1 é uma função do primeiro grau, tá? E, Mauro, e f de x igual a 2x menos 1 é a mesma coisa, tá, gente? Y e f de x é a mesma coisa, tá? Então, essa função aqui, ela pode ser representada y igual a 2x mais 1 ou f de x igual a 2x mais 1, que é a mesma coisa, tá? Vamos sempre gravar isso na cabeça da gente, tá? Y e f de x é a mesma coisa, tá? Mas, Mauro, explica aí por que essa função é chamada de primeiro grau. Seguinte, ó, toda função tem esse formato aqui, ax mais b, como vocês podem verificar aqui, 2x mais 1. O valor de A é 2, né? O valor de B é 1. Observe que o x, ele está sozinho, né? Ele não tem nada aqui em cima dele. Mas quando o x está sozinho, é subentendido que aqui tem um expoente 1, certo? Mas não aparece, tá? Não aparece porque ele fica oculto, tá? Toda vez que a função tiver 2, no caso aqui, x sozinho, é subentendido que tem 1, mas não precisa colocar esse 1, fica oculto, tá? Então, quando esse 1 aqui, ele significa que é grau 1 ou primeiro grau, certo? Então, repetindo, então, a função é afim ou do primeiro grau quando tem a característica ax mais b, certo? Beleza, então vamos lá, vamos para frente. É só teoria, por enquanto. Característica da função afim. A função afim, ela tem duas características presentes nela. Ela pode ser uma função crescente, quando lembra daquele valor de A que eu falei agora? O valor de A for positivo. Olha aqui, isso aqui é um exemplo de uma função do primeiro grau. Y igual a 3x menos 2. Observe o valor de A. O valor de A é esse que está aqui na frente do x, ó. É 3, né? E o valor de 3 é um número positivo. Então, essa função y igual a 3x menos 2 é uma função crescente. Olha o gráfico de uma função crescente aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Que parece uma subida, né? É um aclive, né? Então, aclive é uma subida, ó. É uma ladeira de subida, né? Então, você verifica que essa função é uma função crescente. É uma função que tem a característica do A positivo, tá? E uma função, a função também ela pode ser decrescente, né? Sempre que o valor de A for menor do que zero, ou seja, negativo. Observe aqui, ó, esse outro exemplo. É outra função. Y é igual a menos 2x mais 1. Qual o valor de A aqui, gente, que a gente percebe? O valor de A é menos 2. Portanto, negativo. Se o valor de A é negativo, a função ela tem essa característica bem aqui de gráfico, ó. O gráfico dela é uma ladeira para baixo, né? É uma descida, né? É um declive, certo? Então, essa função, toda vez que a função é decrescente, né? É sinal de que o valor de A é negativo, tá? Então, função crescente, A positivo. Função decrescente, o valor de A negativo, beleza?
Tranquilo, então. Vamos para frente. Próximo. Gráfico da função, né? Então, eu falei na aula passada, de uma forma geral, sobre gráfico de função. Aqui eu vou especificar, porque a função é do primeiro grau. Então, como eu já falei, a função do primeiro grau, a característica dela é uma reta, né? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, de acordo com o valor de A. Observe esse exemplo bem aqui. Construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 10. O que você pode observar aqui? Que o valor de A é 2. 2 é um valor positivo. Então, eu já tenho de cara... Desculpa aqui, gente. Aqui é esse ponteiro aqui que é horrível, tá? Deixa eu passar a borracha aqui, tá? Muito bem, bora lá. Então, o que eu posso verificar aqui, né? Eu posso verificar que o valor de A é 2, positivo, né? Então, o que significa o A ser 2? Significa que essa função é uma função crescente, né? Certo? E, Mauri, como é que eu faço esse gráfico? Gente, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Para eu determinar uma reta, basta apenas que eu escolha 2 pontos, tá? Eu escolhi aqui, como é que eu faço para determinar? Primeiro, eu faço uma tabelinha, aonde eu boto o valor de x aqui, e aqui eu encontro os valores da função, que são os valores de y, tá? Eu escolhi 2 valores para x, menos 5 e 0. Então, vamos lá, vamos pegar primeiro o menos 5. Quando x é menos 5, eu vou substituir no lugar do x aqui o menos 5. Vai ficar assim, ó, y igual a 2 vezes menos 5 mais 10, né? 2 vezes menos 5 dá menos 10. E menos 10 mais 10 é 0, tá? Então, o que ocorreu aqui? Quando x for menos 5, o valor de y é 0. E vai formar esse par ordenado bem aqui, ó, menos 5 e 0. Menos 5 e 0 é um ponto localizado aonde? Em cima do eixo x, bem aqui. É justamente o quê? A raiz da função. Porque a raiz da função é onde a função toca o eixo x, tá? Por coincidência, é a raiz da função. Tá? Então, bem aqui é o ponto menos 5 e 0. E o outro ponto? Desculpa, gente, borrou de novo, tá? É essa canetinha aqui que não ajuda às vezes, tá? Então, vamos embora. Deixa eu só apagar aqui de novo, para não ficar borrado, tá? Pronto, tá certo? Então, esse primeiro ponto é esse ponto aqui, tá? O segundo ponto eu escolhi x igual a 0. Eu sempre gosto de escolher x igual a 0 porque justamente o ponto vai ficar em cima do b, que é o coeficiente linear. Quando x é 0, vamos substituir na função. Vai ficar 2 vezes x. Então, fica 2 vezes 0 mais 10. 2 vezes 0 é 0, né? É 0. Aí fica 0 mais 10 é igual a 10. Então, quando x é 0, o valor de y é 10. Aí fica o par ordenado, ó, 0 e 10. 0 e 10 está em cima de quem? Em cima do eixo y. É justamente no 10, né? Olha aqui, quem é o 10? É o b, é o coeficiente linear. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. O coeficiente linear é o b, é onde a função toca o eixo y, tá? Bem aqui. E o valor de a, né? No caso, é o quê? É o coeficiente angular, é justamente ele que caracteriza se a função é crescente ou decrescente. No caso aqui, ele é positivo, a função é crescente, entendeu? Então, é assim, gente. Eu pego 2 pontos e por 2 pontos passa uma reta. E essa reta aqui, ela é o gráfico dessa função aqui, certo? Ela é o gráfico dessa função. Beleza? Então, ela é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 10. Para frente. Raiz da função, né? Raiz da função afim ou da função do primeiro grau. Como é que eu encontro uma raiz da função? Para eu encontrar a raiz da função, eu tenho que igualar a função a 0, tá? Eu vou explicar o exemplo, você vai entender. Ó, olha esse exemplo bem aqui. Obter a raiz da função. A função é f de x igual a 2x menos 14. E, Mauro, eu não sei encontrar a raiz da função. Então, presta atenção. Para eu encontrar a raiz da função, eu tenho que fazer quem igual a 0? F de x igual a 0. Acabei de falar, né? Então, quando eu faço esse termo bem aqui, ó, igual a 0, ó, vai ficar o resto 2x menos 14 igual a 0. Fica desse jeito aqui, ó. 2x menos 14 igual a 0. Aí, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Aí pronto, como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau?
A gente já viu isso. Como é que faz? Letras para um lado, parte de letras para um lado, parte de números para outro. Esse menos 14 passa para o outro lado, positivo, como 14, né? Certo? Aí fica 2x igual a 14. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo, né? 14 dividido por 2, 7. Então, 7 é a raiz ou zero da minha equação, certo? Raiz é a mesma coisa que zero, né? da função, certo? O que significa isso na prática? Significa que essa função aqui vai tocar o eixo x aonde? Justamente no ponto 7, tá? Quer ver? Eu vou voltar o slide aqui, ó. Esse menos 5 aqui, ele é o quê? Ele é a raiz dessa função, 2x mais 10. Se você igualar 2x mais 10 igual a zero, você vai formar uma equação de primeiro grau e você vai encontrar como raiz menos 5, certo? É a mesma coisa, tá? Vamos para frente. Ó, algumas características da função do primeiro grau. A função do primeiro grau é quando você faz o coeficiente linear igual a zero. O que é isso, Mauro? O coeficiente linear igual a zero é o b, tá? A função do primeiro grau não é ax mais b. Se você faz esse valor de b igual a zero, né? Você vai ficar com a função desse jeito bem aqui, ó. F de x igual a ax, né? Ou y igual a x, porque y e f de x é a mesma coisa, né? Então, y igual a ax, tá? Não tem mais o b, certo? Então, esse tipo de função aqui é chamado de função linear, certo? Y e x são diretamente proporcionais, tá? Quando eu aumento um, o outro também aumenta. Ó, olha aqui um exemplo. Y igual a 2x. Ela é o quê? Uma função linear. Olha como é que eu determinei o gráfico aqui. Eu peguei x igual a 1 e aí substituí na função. Vai ficar 2 vezes 1, 2. Encontrei o y, 2. E marquei esse ponto bem aqui, ó. Eu peguei o x igual a 2, né? 2. E substituí na função. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Encontrei o y igual a 4. Aí, marquei na função outro ponto, ó, tá? Então, ficou 2 pontos. Aí, por eles, passa uma reta. Essa reta é crescente ou decrescente? Crescente, porque o valor de A, olha aqui quem é o valor de A, é 2, é positivo, certo? Então, é assim que a gente determina o gráfico da função, certo? E essa função é uma função linear, né? Como vocês podem ver, ela não tem b, certo? Próximo. Função identidade. A função identidade é uma função do primeiro grau, onde o valor de A é 1 e o valor de B é 0, né? Então, ó, quando o valor de A for 1 e o valor de B for igual a 0, a função fica desse tipo aqui, ó. Y igual a x, ou f de x igual a x, que é a mesma coisa, tá? Certo? A função y igual a x, todo valor que eu pegar de x é igual a y. Observe aqui, ó. Se eu pego o x igual a 1, quem vai ser o y? Igual a ele, 1. Aí vai ser 1 e 1, o ponto vai estar bem aqui, ó. Quando eu pego o x igual a 2, quem vai ser o valor de y? Igual a ele, 2, ó. Aí se eu ligar 2 com 2, vai formar esse ponto bem aqui. Mesma coisa vai acontecer por 3, por 4, por 5, para qualquer número, né? Então, você pode ver que essa função identidade é justamente uma reta aqui, que passa bem na origem, né? E que tem todo número igual a ele, certo? Esse gráfico aqui é o gráfico da função identidade. Função identidade é quando y é igual a x, beleza? Tranquilo. Próximo. Função constante. Alguns livros dizem que a função constante é um tipo de função do primeiro grau. Eu não concordo. Porque a função do primeiro grau, ela tem o valor de A diferente de zero. E a função constante, o valor de A é zero, tá? Na função constante, o A é igual a zero e o B é diferente de zero, tá? A função constante é um tipo de função, tá? Então, observe. Mauro, por que tu está dizendo que a função constante é f de x igual a c? Esse c quer dizer que é constante, tá, gente? Mas é como se fosse assim, ó. Y, a função constante, é y igual a b, né? Porque o b que é diferente de zero, né? Só que como esse b é um número, né? É um número real, então eu posso dizer que y é igual a c, que é uma constante, tá? Certo? Então, o gráfico da função constante é um número, né? Se for positivo, vai ser uma reta em cima, para cima, paralela ao eixo x. Ó, y igual a 2 é uma reta passando justamente aqui em cima do 2, paralela ao eixo x.
E se o valor de y for negativo, ó, y igual a menos 3 é uma reta negativa em cima do menos 3, ó, paralela ao eixo x, né? Em cima do menos 3. Aqui está até um pouquinho errado, deveria ser em cima desse valor bem aqui, menos 3, tá? Em cima do menos 3, uma reta passa aqui, exatamente aqui, ó. Todo valor vai ser igual a menos 3 aqui, certo? Então é isso. A função constante é uma reta paralela ao eixo x, tá? Ou ao eixo y, certo? Também ou ao eixo y. No caso aqui ela pode ser positiva ou negativa, tá? Tem outros tipos de função constante que a gente vai mostrar mais na frente, tá? Gente, vamos parar por aqui. Essa aula é uma aula de conceitual, tá? Para a gente aprender os primeiros conceitos da função afim e as características dela, gráfico, raiz. Na próxima aula a gente vai amadurecer isso aí com alguns exercícios de fixação, tá? Não percam a próxima aula, é bem interessante, a gente vai aplicar todos esses conceitos que a gente viu até agora, tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, boa noite. Valeu, galera. Tchau.